Bem-vindos! Hoje a gente vai, mergulhar um pouco nos bastidores da língua portuguesa. Sabe como a gente organiza as palavras para criar sentido? Pegamos aqui uns materiais bem legais sobre sintaxe, frase, oração e período. A nossa ideia é desvendar essas estruturas que usamos todo dia, né? Muitas vezes sem nem parar para pensar. Vamos lá, vamos abrir essa caixa. Exatamente. E acho que o mais legal é entender não só o quê, mas o porquê, né? Por que certas formas funcionam, como isso afeta a nossa comunicação de verdade. Isso. Bom, começando então pela sintaxe, basicamente o material diz que é a parte da gramática que cuida da ordem, da relação e da função das palavras na frase. Mas na prática mesmo é o que faz a diferença entre um monte de palavras soltas e uma ideia clara, certo? Tem um exemplo ótimo aqui. Newton, alunos, os do próximo classificarão o ser concurso para ano neste... Não dá para entender nada, né? Nada. É só um amontoado. Pois é, mas aí se a gente organiza, os alunos de Newton se classificarão para o próximo concurso. Ah, aí sim faz todo sentido. Perfeito. E essa organização mais comum, sujeito, depois o verbo, aí o complemento e o adjunto, SVCA, é o que chamamos de ordem direta. É a nossa base, né? As palavras se agrupam em blocos lógicos que se conectam. Assim, como você disse, os alunos de Newton, o sujeito. Isso. Depois, se classificarão o verbo. Para o próximo concurso seria o complemento. Exato, o complemento. E, neste ano, o adjunto, dando a circunstância de tempo. Cada um no seu lugar, digamos assim. Mas aqui é que fica realmente interessante. Dá para bagunçar essa ordem. Os materiais mostram isso. Neste ano, os alunos do Newton se classificarão para o próximo concurso. Funciona também. Funciona perfeitamente. Ou até, mais ousado, para o próximo concurso neste ano. Classificar-se-ão os alunos do Newton. Uau! É isso aí. A relação entre os blocos continua a mesma, a gente só muda a posição deles na frase. Isso muda o quê? A ênfase, talvez? Precisamente. A ordem indireta não é só para variar. É um recurso para destacar uma informação. Quando você começa com neste ano, o tempo ganha destaque. Se começa com para o próximo concurso, o objetivo fica em primeiro plano. Entendi. Mostra que a sintaxe não é tão rígida assim, né? Tem uma flexibilidade para a gente usar. Muita flexibilidade. E é importante notar como os materiais apontam, nem toda frase vai ter todos esses elementos, né? Às vezes faltam um. Ah, verdade. Classificaram-se para o concurso? Cadê o sujeito? Não está expresso, mas a gente entende. Exato. Ou até mais curto. Classificaram-se, ponto. Sem sujeito explícito, sem complemento, sem adjunto. Mas se o contexto permitir, funciona. A estrutura é bem adaptável. Bem interessante essa adaptabilidade. E isso nos leva para como a gente monta as ideias maiores, né? Usando frase, oração e período. Vamos ver isso. Primeiro, a frase. O material define como qualquer enunciado que comunique algo, que tenha sentido. Pode ser curtinha ou longa. E pode ser nominal, sem verbo nenhum, como que pena, ou verbal, aí sim com verbo tipo Deus ouviu as minhas preces. Isso. A chave é ter sentido completo, comunicar uma ideia. E aí entram os tipos de frase, né? Que mostram a intenção. Ah, sim. O material fala disso. Tem a declarativa, para afirmar ou negar. A interrogativa, claro, para perguntar. A exclamativa, para expressar emoção, surpresa. A imperativa, para dar ordem ou fazer um pedido. Faça silêncio, exato. E até a optativa, que expressa um desejo, tipo, que Deus te abençoe. A entonação na fala e a pontuação na escrita ajudam muito a gente a perceber essa intenção. Verdade. Agora, quando essa frase tem um verbo ou uma locução verbal, aí ela ganha um nome especial, oração. Isso mesmo. A oração é onde mora a ação, o processo. É o coração verbal da comunicação. E o período, então? O que seria? O período é basicamente a frase que se organiza em torno de uma ou mais orações. É a estrutura completa, sabe? Aquela que começa com letra maiúscula e termina com um ponto final, interrogação, exclamação. Entendi. E aí tem aquela divisão? Período simples e composto. Exato. Simples quando tem uma única oração. O exemplo do material é estudo hoje, com apenas uma gramática. Um verbo, uma oração, período simples.
Certo. E o composto? Aí é quando tem duas ou mais orações juntas. Pode ser como em pedi que todos viessem preparados. Aqui tem pedi e viessem, duas orações. Ah, ok. Ou como no outro exemplo, os resultados foram ótimos, por isso ficamos satisfeitos. Temos foram e ficamos, duas orações conectadas. E essa conexão é importante, né? Como elas se ligam. Muito importante. É aí que a mágica acontece nos períodos compostos. As orações podem se ligar de duas formas principais. Por coordenação, quando elas são meio que independentes, uma do lado da outra. Tipo, estudei e passei. Perfeito. Ou por subordinação, quando uma oração depende da outra para fazer sentido completo, como em eu disse que você viria. A segunda oração completa o sentido da primeira. E para fazer essas conexões, a gente usa ferramentas como conjunções e, mais, porque, quando, que, se, ou pronomes relativos, que, quem, onde. São as pecinhas que montam o quebra-cabeça de ideias mais complexas. Nossa, é como construir um raciocínio mesmo, né? Bloco por bloco. Exatamente. Permite criar relações de causa, consequência, tempo, condição, tudo isso dentro de uma mesma estrutura maior, o período. Então, para a gente amarrar tudo, a sintaxe dá a ordem e a função para as palavras funcionarem juntas. A frase é a unidade básica de comunicação, com sentido. Isso. A oração é quando entra o verbo em cena, trazendo a ação. E o período junta uma ou mais orações para formar um pensamento mais complexo, mais elaborado. É isso. Perfeitamente resumido. E entender isso tudo não é só gramatiquês, sabe? Não é só para passar na prova. Não mesmo. É fundamental para a gente conseguir ler e interpretar qualquer texto direito. Seja um contrato, uma notícia, um poema e, talvez o mais importante, para a gente conseguir se expressar bem. Com clareza, né? E precisão. Clareza, precisão, lógica, afeta diretamente como a gente entende o mundo e como o mundo nos entende. É sobre a organização do nosso próprio pensamento, no fim das contas. Nossa, muito bom. Fica então uma reflexão, talvez, da próxima vez que a gente estiver lendo ou escrevendo algo. Vale a pena prestar atenção nisso, não só no que está sendo dito, mas em como a ordem das palavras está construindo aquele sentido. Experimentar mudar um adjunto de lugar, como naquele exemplo. Neste ano, os alunos, ou os alunos neste ano. Exato. O que essa pequena mudança faz com a ênfase, com o ritmo da frase? Perceber essas nuances pode refinar muito a nossa comunicação. Fica aí algo para a gente observar e testar no dia a dia. Com certeza. É um exercício constante e muito recompensador.